Bem-vindo ao Entre Nós. Hoje o nosso convidado é Jorge Casimiro, autor e coordenador da coleção Eureka Falar de Ciência. Jorge Casimiro, muito obrigada por ter aceito o convite. Obrigado. É autor da coleção e é também físico, é também investigador e, fundamentalmente, um comunicador de ciência. É ou não é? Penso que sim, pelo menos faço por isso. A intenção é essa. Quando é que se sentiu fascinado pela ciência? Quando jovem? Eu acho que isso é desde criança. É aquela ideia de vir a estudar qualquer coisa ligada com a ciência, ainda um bocado indefinido na altura. Mas com uma apetência para o lado científico na escola, não é? Para as disciplinas que eram da área científica. Exato. Mas mais tarde também se veio a revelar seduzido pelas letras. Portanto, a nossa conversa vai deambular entre uma questão e a outra. Se é que são duas questões de que falamos, não é? Há tempos alguém dizia, uma jornalista que me entrevistou aqui há muito tempo, dizia, portanto, no artigo que escreveu, que eu usava a ciência como pretexto para escrever. E se calhar é mesmo assim. A intenção era a escrita. Fosse o que fosse, quer dizer, a intenção básica seria escrever. E a ciência seria um veículo, apenas um pretexto. Mas não é tanto assim, pois não? Não, talvez não. Ela se calhar exagerou um bocadinho. Não, porque reconhece da importância da ciência da comunicação, nos nossos dias. O desmontar a ciência, torná-la acessível ao grande público. Acho que é fundamental, porque sem isso nenhuma civilização, nenhuma sociedade se pode considerar desenvolvida sem uma forte aposta na ciência. Mas não só como tecnologia, digamos, tem que ser como cultura científica interiorizada pela população. Porque senão ficamos todos sujeitos a grandes armadilhas, digamos, entre aspas, de sermos dominados por conhecimentos que não detemos. E, portanto, passamos a meros consumidores de tecnologia já feita e consumidores um pouco mal informados. Que se calhar, estou eu a alvitrar, se calhar é o que se passa um bocadinho atualmente, não será? É justamente isso. Então, o seu contributo vai no sentido de remar contra esta maré. Um bocadinho. Que fica só a consumir ciência. Pelo menos que as pessoas tenham um mínimo de aptidões para distinguirem o trigo do joio, o que é importante, o que é acessório, o que é fundamental e isso nos dá mais liberdade, mais consciência da escolha e de não sermos levados ao engano, digamos. Aliás, não é só na ciência, é com tudo, todo o consumo, de várias áreas, é um pouco isso. Eu acho que isso na escola hoje em dia já está a mudar, infelizmente, na medida em que quando eu era estudante do liceu, da escola secundária, a matemática, para quem seguia a área de humanidades, ficava algures no 9º ano. Isso hoje já não acontece desse modo. De facto, a minha distância da matemática já dista de há alguns anos, não muitos, porque eu não tenho muitos anos, mas já há muitos anos que eu não tinha contacto com a matemática. Isso vai acabar dentro de alguns anos. Os alunos vão continuar a estudar ciência, ainda que enveredem por uma área de humanidades, de humanísticas. No seu caso particular, nunca deixou as humanidades, não é assim? Curricularmente deixei, porque no meu tempo havia essa tal separação, havia mais hermetismo. De qualquer forma, a paixão estava lá e... Em termos práticos, foi escrevendo. Voltando um bocadinho atrás na conversa, a ciência foi sempre pretexto, entre aspas, para escrever. Exato. E as comunicações são muitas? Em conferências, em colóquios? Sim, ultimamente mais através da via escrita. Portanto, artigos publicados em revistas, portanto, mais pela via escrita, da palavra escrita. Talvez saia mais meditada, mais... de uma outra forma, há um tratamento diferente na palavra escrita do que na oralidade. E talvez por isso, não sei muito bem. Jorge Casimiro, é o Jorge que procura essas revistas? Ou essas revistas, de algum modo, vêm ao seu encontro? Muitas vezes sou convidado para colaborar aqui ou lá. Portanto, convidam-me. Já me conhecem e portanto, pedem-me artigos, pedem-me coisas. E é com muito gosto que adere a todos esses pedidos, não é? Na altura fico muito assustado, sempre. Cada novo desafio fico muito assustado. Mas depois
fico a meditar, a pensar, a escrevinhar em papelinhos, tudo Depois que apanho. passa e depois tudo escreve, que apanho, é isso? tudo que apanho à mão, guardanapos de papel, envelope, uma desordem. Chego ao fim do dia com os bolsos cheios de papéis, tudo machucado. Depois chego a casa e começo a desdobrar, a desamarrotar as notas e começar a passar o computador e tal. Depois vejo isto, afinal, faz sentido capaz de fazer. Vamos lá ver. E parece. Às vezes faz. Essas notas são muitas vezes poemas, são muitas vezes também pequenos excertos de ensaios que depois se desenvolvem e se completam. E a ficção? Nunca A ficção se... tenho. Mas ainda não publicado. Já publicado um conto, tenho um conto publicado, um noturno, chama-se Noturno, e acho que publicado é só o que tenho. Creio que sim. Mas tenho outros na gaveta. À espera tenho de publicar. Vários. Sim. É preciso que a escrita repouse de alguma forma ou é falta de oportunidade? Nem por isso, é falta de oportunidade, é um pouco a preguiça. Eu cultivo muito a minha preguiçazinha. Não me parece. E, portanto, lendo o seu currículo, é a sensação com que não se fica, Jorge depois, Casimiro. quem quiser que eu aproveite. Não ando também muito a bater de porta em porta. Pronto. Espero que eu acredito muito nos acasos. Tem-lhe acontecido? Acho que o acaso é a grande força motora do mundo. Temos é que saber aproveitá-los muito bem, descobri-los, detectá-los e aproveitá-los. Não deixar que eles possam ir à margem. Temos de estar muito atentos aos acasos. Mas eles vão surgindo. Não é agora, é daqui a um mês, daqui a um ano, daqui... E nessa altura agarramos bem agarradinhos e tiramos partido deles sem nosso proveito. Tem estado atento aos acasos na sua vida? Tenho, muito. A rádio, por exemplo, E quando foi um desses não, acasos? às vezes temos que fabricar os nossos acasos também. Já fabricou? Dá um jeitinho, vários. E a rádio foi um desses A acasos? rádio apareceu-me o diretor da rádio à minha casa, à minha procura. Tinha-me entrevistado há muitos anos, perto do... Por aí em 75, pouco depois do 25 de Abril, tinha-me entrevistado, não me recordo já, creio que por motivos da poesia, creio eu, já nessa altura andávamos nessas andanças. Depois, muito mais tarde, creio que foi em 95, aparece-me a bater à porta o antigo diretor, esse tal antigo locutor, que depois tinha passado a diretor da Antena 2 e foi tentar descobrir onde é que eu morava, não sei que porta de travessa, descobriu, foi lá e foi-me desafiar, queres fazer um programa sobre ciência semanal, meia hora, cerca de 12 programas, uma dúzia de programas. Pronto, sim senhora, aceitei, fiquei assustadíssimo, como era costume. Mas aceitou logo? Pensei e fiz, em vez de 12, fiz 250. Porque o programa se estendeu por 3 anos, de 95 a 98. E depois continuou com outro título, mas continuou. Portanto, quando eu digo 250, já incluo depois com todas as... Depois passou a chamar-se a Divina Ciência. A Divina Ciência. E ainda houve um meio em simultâneo, quando foi da Expo 98, também fiz o Expo 98, 98 mais. Também sobre temática mais dos oceanos, mas ligado com a ciência, com a poesia, com as várias articulações, os vários saberes. E escrever para todos estes meios de comunicação diferentes, no fundo, não é? Porque uma coisa será uma revista, outra uma coletânea de livros, claro, outra a rádio. É diferente. É diferente, mas também por essa diferença é que torna a coisa mais sedutora, se calhar. Uma certa sedução de deitar a mão a várias formas e fórmulas de escrita, penso, pelo menos agrada-me. Eu sou muito contra a monotonia, coisas que me cansam um bocadinho, portanto gosto de variar e, sobretudo, variar em simultâneo. O ideal é ter várias coisas que fazer ao mesmo tempo, e assim não descansamos muito. Quando estamos cansados de fazer esta, damos um bocadinho para aquela e conseguimos ter um desempenho muito mais interessante do que estar toda a vida, antes e antes. É um estímulo para a própria criação, é isso? Eu penso que sim, E também consegue, por exemplo, ler vários livros ao mesmo tempo? Ou isso tem que ser obrigatório em si? Ou não? Normalmente leio mais do que um livro. Embora depois há um que me cativa mais e aí agarro-me a ele enquanto não... Pronto, e vou até ao fim. Muitas vezes tenho, tipo, por exemplo, um livro de ficção e um livro de ensaio, sempre, normalmente ao mesmo tempo.
Portanto, depende um pouco, pronto, mais numa via de entretenimento, a ficção. Estou a ler um romance ou assim, mas tenho que ter sempre um livro técnico ou um livro mais de ciência para consultar, para tirar notas. Para colmatar as suas necessidades, não é? Tenho as dúvidas, há muitas... Por exemplo, vou fazer 250 programas da rádio, eu no fim já não sabia o que é que havia de falar. Quer dizer, porque cada semana o tema era diferente, à minha escolha. Ninguém me impunha Mas restrições. sempre dentro da ciência. Exato. Mas por fim já não sabia o que é que havia de falar. Quer dizer, fui 250 edições, ainda bem que o programa acabou, quer dizer. Porque o pessoal ao fim já não sabe, já tinha falado de tudo. Desde os satélites de Marte até... Não sabia onde é que havia de buscar mais coisas. Conseguia, certamente. Se esse claro. desafio lhe fosse proposto novamente, esse ou outro, Sim, noutros moldes, sim, com certeza conseguia. E sobretudo fazia ligações de coisas um pouco inusitadas. Portanto, um poema, apesar de ser de ciência, eu inseria sempre certos de textos literários, de poemas, fazia ali uma salada um bocadinho à minha maneira, que as pessoas consumiam ciência sem se darem conta, muitas vezes. E é que era a chave do sucesso, penso que foi essa a chave do sucesso do programa e do facto de ele ter durado tantos anos. Ainda hoje recebo coisas, em nome do Alquimias, ainda hoje recebo correspondência, porque aquilo ficou marcado. Porque as pessoas, curiosamente, eles têm umas sondagens anuais de que os ouvintes preenchem um inquérito dizendo que áreas é que preferem e que programas preferem. E, curiosamente, a percentagem das pessoas que diziam preferir ciência era metade da que diziam preferir o meu programa. Ou seja, havia muitas pessoas que, embora não gostando de ciência, ouviam e preferiam o meu programa, porque ele fazia a ponte das várias culturas, dos vários saberes. Falar de ciência é seguramente importante. Esta é a coleção que apresentei no início da nossa conversa, da qual o Jorge Casimiro é autor e coordenador. Eureka, falar de ciência. Como é que surge surge certamente uma preocupação ou do reconhecimento de uma lacuna ou de uma necessidade a colmatar. Junto dos mais novos, não é? Eu penso que esse livro é daqueles, esse conjunto, essa coleção, esse conjunto de livros, se destina a todas as idades. O livro está feito, cada um dos livros está construído de forma a ter vários níveis de leitura, de profundidade de leitura, uma preocupação. Portanto, por um lado há um texto corrido. Eu até posso mostrar, à medida que o Jorge Casimiro vai... Há um texto corrido em que a pessoa pode ler como uma história, portanto, mais facilmente. E depois tem notas à margem de aprofundamento. Portanto, quem quiser ler com mais profundidade em termos científicos, tem forma de aprofundar o que se vai dizer no texto. E de por meio há sempre os textos, ou recurso aos textos literários e à poesia. Sempre presente. Sempre presente a poesia. A coleção penso que é muito importante em termos do nosso país, porque a maioria das coisas que há de divulgação de ciência são traduções. É feito cá, com material nosso e tudo feito do princípio ao fim cá. Penso que é inovador, de alguma forma, que é importante. E é isso que foi a aposta da Lisboa Editora, a aposta nesse tipo de abordagem. São 4 títulos, são 4 livros. Agora. As Velas que Abriram o Mundo, A Estrela de Belém, Experiências que Fizeram História e Viva a Simplicidade. Há pelo menos mais 3 títulos quase preparados, não é? Há muitos, quer dizer, haveria muitos, depende um bocado da disponibilidade da editora, mas vamos seguir, presumo. Um deles prende-se com Einstein, não é? É, como estamos no ano do Einstein, portanto, surgiu a ideia, do ano internacional da física, houve a ideia de fazer um volume. Estou à espera de luz verde da editora, pronto, é um pouco isso. Isto também se faz rapidamente, quando houver luz verde, para desmistificar uma série de coisas, sobretudo trazer as coisas para níveis de compreensão acessíveis. Que isso é um trabalho muito difícil às vezes. O Jorge Casimiro falou há pouco da tradução. Muitas das coleções que existem são traduções, não é? De outras línguas. Sim. Também já fez tradução? Já fiz tradução de livros também científicos e de filosofia, já fiz alguns.
E, de algum modo, a tradução também altera o livro? Ou seja, Altera. é um novo livro que nasce? Na prosa não se nota tanto isso, mais na poesia. A poesia, mas isso podemos falar mais tarde. Na prosa é porque, por alguma coisa, os tradutores recebem como direitos de autor. De alguma forma também participam na autoria do livro, porque às vezes muitas vezes é necessário adaptar o que o livro diz à realidade do nosso país, no caso. Portanto, temos de pensar como é que eu poderia dizer isto, como é que isto poderia ser entendido por um português, quer dizer, porque há background histórico, há uma cultura que está subjacente ao leitor que é diferente, se ele é americano ou se é português ou se é italiano. Portanto, há que fazer esse trabalho de desmontagem, de compreensão. Sobretudo, temos de compreender muito bem o que é que o autor queria dizer e a quem se destinava a mensagem e tentar reproduzi-la para a realidade nossa, neste caso portuguesa, não é? Penso que esse é um trabalho de desmontagem que o tradutor tem que fazer. Não se pode limitar a traduzir linearmente ou literalmente as coisas, todas fazem sentido. Isso deve gerar inúmeras dificuldades, imagino. É, mas é um trabalho engraçado. É um trabalho lento, é moroso, não é compensatório de maneira nenhuma. Dá muito trabalho. Pelo menos se quer fazer uma coisa com consciência e tem que se meditar, pensar bastante e deixar que as palavras venham. Às vezes a palavra não aparece logo a palavra certa. Tem que se deixar as palavras fluir, escorrerem e pronto. Mas é um trabalho engraçado. Ultimamente não me tenho dedicado tanto a ele. Acho que já passei um bocado essa fase da tradução. E relativamente às colaborações, nomeadamente com revistas, temos aqui a Gazeta de Física, da Sociedade Portuguesa de Física, cujo número contou, este é o volume 27, contou com um texto seu. Sim, isso foi-me pedido especificamente, foi o presidente da Associação da Sociedade Portuguesa de Física, o Carlos Filhais, que me pediu, me telefonou um dia a pedir para fazer um número temático sobre as ligações da ciência, da física com a arte, e se eu queria colaborar. Eu já conhecia obras minhas de outras áreas, e eu escrevi muito, nunca tinha refletido muito sobre esses temas. O que é que eu digo? Esse artigo saiu assim à flor do teclado, não digo à flor da... foi à flor do teclado. Comecei a escrever um bocado à deriva. E no fim, olha, está aqui, o que é que achas? Mandei-lhe por mail e ele gostou, pronto, e publicou logo. Pronto. Mas eu, na altura, nem tinha muita consciência, sinceramente, se aquilo tinha algum sentido, o tal sentido que às vezes não tive tempo suficiente para refletir. Foi escrever como vinha à cabeça, encontrar relações inusitadas, muitas vezes, relações estranhas, entre várias artes, várias culturas, vários saberes, e pronto, e saiu isso. Parece que gostaram. Foi um convite, portanto, do atual presidente da Associação Portuguesa de Física, que é o professor Dias Urbano, atualmente. Bom, mas e foi o Carlos Filhais. Que é um físico também, de exceção, premiado, reconhecido publicamente. Isso foi o Carlos Filhais que me pediu. Há quem é que é o diretor atual, não sei. Esses cargos não têm que ver para a escrita, não é? Não tem. Eu vou destacar aqui a epígrafe que escolheu para desenvolver depois o seu texto, que é do Lavoisier, e que reúne as ideias fundamentais do seu texto. As artes, as ciências, as próprias letras, são unidas por laços invisíveis que não se podem romper impunemente. E foi sobre isto que meditou, não é? Foi, aliás, a escolha desta frase de Lavoisier foi sua. Eu penso que, depois, alguns no artigo também digo isso, que as sensibilidades do cientista e do artista são muito próximas. Tão próximas que até, por vezes, eles próprios não reconhecerão, de tão gêmeos que são. E às vezes até dirão que não existem. Às vezes há um divórcio entre os vários saberes. Há um divórcio entre as várias culturas e, por vezes, essa afinidade não é reconhecida. Mas ela está lá. Jorge Casimiro, isso conduz-nos também à sua poesia, que, obviamente,
tem muita proximidade com a ciência. Não fosse a ciência, também grande parte da sua vida, não é? E todo o tempo da sua vida que lhe tem dedicado. Ternas Alquimias, por alusão também ao programa de rádio, não é? Que durante tantos anos teve na Antena 2. Porquê Ternas Alquimias? É a lembrança de alguma coisa? É um pouco referência justamente ao nome do programa, que se chama Alquimias. Alquimias só é um pouco seco, então juntava um pouquinho de ternura para ficar mais bonito e ficou assim. Foi um trabalho interessante, esse trabalho. Deu muito prazer fazê-lo e creio que as pessoas que colaboraram nele tiveram muito prazer também. Portanto, houve muitos colaboradores, são 5 vozes que me emprestaram, 5 atores que me emprestaram a voz no dizer desses textos, desses poemas. E muito bem, 2 mulheres e 3 homens. Homens da rádio, do teatro, pessoas. A sua poesia. E depois houve música, houve alguém que ofereceu. Portanto, a música de fundo foi composta especificamente para servir de rede, de suporte à palavra, que aí é o essencial. Que é uma palavra forte, é uma palavra trabalhada, muito assumida, dita com muita força. Não é trabalhada nesse sentido rebuscada, pensa, as coisas se fluem. Eu normalmente não retoco a poesia, ela sai como sai. Portanto, o ritmo está lá dentro, está não sei onde, ele sai assim, com esse ritmo. É raro alterar um verso, ou pelo menos, pronto, por vezes uma coisa mínima que retoco quando vou passar à versão definitiva. De maneira geral, a poesia flui conforme ela é e conforme sai. Com tal ritmo, tal cadência, mas tudo isso já lá está, impresso não sei onde. E seguramente com a proximidade à ciência. Aliás, há aqui títulos de poemas que revelam exatamente isso mesmo. Em que situações é que esses poemas afloram? Estes mais próximos da ciência? Na ciência, o processo criativo é um bocado complicado, é difícil de lhe explicar, nem eu próprio sei, penso eu. Posso dizer que sou muito bom observador, mas isso é uma característica que tem de ser comum ao artista e ao cientista. Observar os outros, observar as pessoas, as situações, e as palavras começam a surgir de pequenas coisas, não sei, há um clique. E há uma procura também? Eu penso que sim, há sempre uma procura, há sempre uma insatisfação, uma necessidade de novas formas de expressão. Isso é fundamental, não é? E depois, a questão de estar atento aos tais pequenos pormenores, aos tais pequenos acasos que vão surgindo. E para usar as suas palavras, saber agarrá-los. É. Jorge Casimiro, foi um prazer enorme conversar consigo, conhecê-lo e dá-lo a conhecer um pouco mais também. Obrigada. Está certo. Termina por hoje mais um Entre Nós. Se nos quiser enviar mensagens, sabe que o pode fazer através do e-mail entrenos@univ-ab.pt. A equipa do Entre Nós despede-se, conta consigo no próximo programa. Obrigada. Procuro o teu olhar redondo na fresta estreita do meu corpo, janela-abrigo, no limite da insônia. Varro o espaço vazio da escuridão noturna, noctívago voo na vã decisão de seguir-te, do parapeito ao divã, do divã ao centro do mundo obscuro, desta cegueira de não ver-te. Seguro-te, talismã, sonho-te, amor, neste desastre de ser invisível, neste pesadelo de soltrar-me real, tão improvavelmente real que me escapo por entre os dedos de quem me queira guardar. Espólio, relíquia, tempo passado adiante, página em branco por descuido ou improviso, como um poema desinspirado que se força ao papel só pela violência de alinhar palavras, ordenar sílabas sem sentido. Que não seja este bruto impulso de escrever como quem de tinta faz sons por não suportar o silêncio de estar aqui, tão derramadamente só, sem saber se o que procuro é ainda o teu olhar.